E aí, gente, olha só que dia lindo, coisa boa. Para ficar ainda melhor, eu descubro que minha suculenta deu flor. Olha só, vou mostrar aqui para vocês com exclusividade. Minha suculenta, você olha assim, não dá muita coisa, né? Mas de repente apareceu um monte de flor. Sim, ela é uma angiosperma, dá pra ver aqui, nascendo, abrindo as flores. Algumas partes aqui. Incrível, né? A gente pensa, não dá nem para acreditar direito que essa estrutura flor é o órgão reprodutor das plantas, faz com que continue a propagação desses seres fotossintetizantes. Coisa linda. Mas nem todas as plantas têm flores. Como será que é a reprodução de plantas sem flor? Fala, garoto! Altas horas! Vamos falar de sexo em plantas. Receba Laura Miller. Obrigado, Laura. Vamos à nossa primeira pergunta. Fala, garoto! Boa noite, Laura. Um amigo meu pediu. Foi ele que pediu. Ele queria saber se os musgos também fazem aquilo, sabe? Ah, sim, todas as plantas fazem sexo. Desde o musgo, uma samambaia, um pinheiro, até uma orquídea, Serginho. É isso mesmo. Mas o ciclo delas apresenta uma grande diferença em relação a nós animais. As plantas apresentam alternância entre duas gerações de adultos, uma haploide N e outra diploide 2N. A fase N, ela produz gametas, tanto masculino com flagelo quanto feminino. Os dois gametas se fundem, fazendo a fecundação, formando a célula ovo, o zigoto, que vai ser 2N, que vai crescer e vai desenvolver o adulto 2N. Esse estágio produz esporos, que são células que vão desenvolver sem a necessidade de fecundação. Simplesmente os esporos vão acabar gerando o indivíduo adulto N. Para que um zigoto origine um adulto 2N, que vai ter células com a mesma quantidade de DNA, passa por um processo de mitose. Agora, como os esporos são N, o adulto que é 2N vai conseguir originar os esporos somente por meiose, que é a divisão em que somente metade dos cromossomos é passado para a célula filha. Por fim, os esporos vão gerar o adulto N por mitose, e o adulto N vai gerar gametas também por mitose, porque o número de cromossomos é o mesmo entre essas células. E para diferenciar as duas fases adultas, a gente chama a fase N, que produz gametas, de gametófito, fitoplanta que produz gametas, enquanto o adulto 2N, que produz esporos, é chamado de esporófito, pois é a planta fito que produz esporos. E o interessante também é que nos musgos os gametas só vão se encontrar se tiver água. O que a gente encontra é uma planta masculina, um gametófito, que vai produzir gametas no anterídeo, e uma planta feminina que vai produzir gametas numa estrutura que é chamada de arquegônia. Mas o gameta masculino só vai conseguir chegar no gameta feminino através de uma gota de água, seja de chuva, seja do que for. E aí vai ocorrer a fecundação e a formação do zigoto, que vai se desenvolver então no esporófito, que cresce em cima do gametófito, formando uma estrutura que parece tem uma seta e uma cápsula. Como é o esporófito, essa estrutura que vai produzir os esporos, que vão ser liberados e disseminados pelo ar. E quando cai no solo, vai acabar se desenvolvendo um novo gametófito. Que lindo! Ok, próxima pergunta. Boa noite, eu gostaria de saber se é normal uma samambaia liberar os esporos assim bem rapidinho, sabe? Se tem algum tratamento, alguma coisa que pode ajudar. Na verdade não tem que se preocupar, né? Se vai demorar 1 hora ou se vai demorar 5 minutos. O que importa é se os esporos foram bem produzidos, se eles vão ser liberados, vão chegar no destino final, no solo, vão conseguir se desenvolver num gametófito, que no caso das samambaias é o prótalo, que é bem pequenininho e mede mais ou menos 1 centímetro. Depois o ciclo é bem parecido com o dos musgos. Os gametófitos vão produzir os gametas, que vão
conseguir se encontrar, fecundar um ao outro por conta da água, que também é dependente de água. Então vai formar o zigoto e o esporófito, que vai crescer por cima do gametófito. Nesse caso, aquelas folhas da samambaia agora é o esporófito. Então a parte que vai liberar os esporos ficam na parte de trás das folhas, que são chamados de soros. São as estruturas que vão formar os esporos e vai liberar através do vento, fechando o ciclo, formando aí um novo gametófito. Muito bom! Então vamos à nossa última pergunta. Boa noite, meu vizinho tem um pinheiro e ele queria saber se faz mal engolir muito pinhão. Tá, legal. Não faz mal. O pinhão é uma semente, e as sementes apareceram justamente no grupo dos pinheiros, as gimnospermas. Então antes, nos musgos e nas samambaias, não tinha semente. Tinha só o zigoto, que se desenvolvia no esporófito. Mas a partir das gimnospermas, o que acontece é que a fecundação vai gerar o zigoto e o embrião, e esse embrião vai ser protegido por um envoltório e também vai ter um tecido de nutrição que vai ajudar essa semente a germinar e formar o esporófito. Então, o ciclo reprodutivo dos pinheiros apresenta algumas diferenças em relação a musgos e samambaias, mas ainda assim tem aquelas mesmas características de ter uma alternância de geração, gametófito e esporófito, e agora aqui aparece a semente antes de formar o esporófito, que nas gimnospermas é a fase duradoura. Então o que a gente vê é que existem os estróbilos, que são, as pinhas, são os cones, e nessas estruturas aqui vão ser formados os esporos. Então a gente tem tanto o feminino quanto o masculino. Esses esporos vão se desenvolver ainda no esporófito e vão dar origem então aos gametófitos, que no caso do grupo dos pinheiros vão ser gametófitos microscópicos. O gametófito masculino é o grão de pólen, e o que acontece é que esse grão de pólen sai voando pelo vento e vai chegar até o gametófito feminino, que vai conter dentro dele os gametas. Dentro do pólen existe o gameta masculino e ele vai alcançar o gameta feminino através de uma estrutura que é chamada de tubo polínico. Ela cresce, vai crescendo e acaba levando o gameta masculino até o gameta feminino sem a necessidade de água. Então aqui a gente tem essa novidade que permite a fecundação independente de água. Então agora a gente vai ter a formação do zigoto e a semente, que é o pinhão, o qual vai ser transportado por vento, por pássaros, vai chegar no solo, vai germinar e gerar um novo esporófito. Então pinhão é bastante nutritivo, não tem problema comer pinhão, tá bom? Maravilha! Obrigado, Laura Miller! E agora vamos encerrar nosso programa com uma atração musical. Altas horas! Tanto o musgo quanto a samambaia dependem de água para fecundação. Gametófito N, esporófito 2N, alternância de geração. Tanto o musgo quanto a samambaia dependem de água para fecundação. Gametófito N, esporófito 2N, alternância de geração.